Quem dizem que Jesus é? Uns dizem que Jesus é o João Batista, outros dizem que é simplesmente um profeta. E aí, quem Jesus é? Eu ouço das pessoas que Jesus foi um ser muito iluminado, que a gente tem que seguir o exemplo dele. Dizem por aí que Jesus foi um grande profeta, alguém que a gente deve seguir de exemplo. Mas, e nós, seguidores de Cristo, seus discípulos, o que nós dizemos que Jesus é? Bom, na maneira que eu penso, né, a qual eu fui educada, na religião que eu cresci, Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem e veio para a Terra para salvar, né, as nossas vidas pecadoras, para salvar a humanidade. Então, no meu entendimento, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que se fez homem, que se fez nascer no ventre de uma mulher, e ele é o Deus em forma de homem. É assim que eu vejo Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha fortaleza, minha fonte de energia, que eu procuro ter animação para vencer qualquer obstáculo. Jesus Cristo é tudo, né? Como eu tenho conhecimento assim, de religião há um tempo, para mim, a partir do momento que a pessoa começa a aprender um pouco sobre religião, que ele descobre sobre a real identidade de Jesus, começa a colocar, o correto pelo menos seria colocar Jesus como se fosse tudo em sua vida, né? Nosso Salvador, nosso Redentor, nos salvou dos pecados, etc. Acho que Jesus Cristo foi um exemplo de pessoa que sabia lidar muito bem com essas relações interpessoais. Eu acho que ele é um exemplo de como a gente pode respeitar as pessoas. Bom, para mim, Jesus é o Salvador meu, da minha família, e o significado de Jesus, assim como Cristo, é de alento, de alegria, de paz, algo que a gente às vezes consegue experimentar de uma forma subjetiva numa experiência que eventualmente a gente vai passando no dia a dia. Então, embora subjetivo, é concreto. Jesus, como Espírito, é algo que a gente consegue tocar, experimentar todo dia. Isso para mim é tudo, né? Nossa fonte de inspiração, Deus é tudo para mim. Para mim é aquele cara que veio na Terra e através de um enviado por Deus, né? E nos fez assim mais humanos, nos fez acreditar que vale a pena ser generosos, confiantes, e que existe sempre uma luz maior, que é Deus, a nos guiar. Bom, para mim a imagem de Jesus na cruz, como aqui em casa eu tenho um crucifixo, significa toda a luta que Jesus Cristo teve aqui na Terra e todo o sofrimento que ele passou, né, para salvar todos nós, para salvar a humanidade. E a cruz vazia, ela simboliza para mim a vitória de Cristo, a vitória do bem, simboliza a crença na ressurreição, né? De que hoje nós estamos aqui e um dia morreremos e ressuscitaremos e vamos estar no reino de Deus, assim como Jesus disse que era e como com ele aconteceu. Então a cruz tem esse simbolismo para mim, né? O Jesus crucificado, que é a redenção, o amor total que ele teve, a entrega que ele teve, e a cruz vazia é a sua vitória. A fé. A fé move tudo, principalmente a nossa vida. Então, se você não tem fé, você não tem objeção na sua vida. Então, a fé é o que move a nossa vida. E graças a Deus, temos isso nas nossas vidas. Tem sim. O significado é que a finalidade que ele veio para que morresse pelos nossos pecados não é em vão. Se ele teve as provações que ele passou, por tudo que ele teve, ele chegou a morrer, foi ressuscitado, quer dizer que nós, como filhos de Deus, que nos intitulamos, que nós somos, não devemos temer a morte, já que nós temos o maior exemplo, que foi Jesus, que ele conseguiu ressuscitar. Então, se a partir do momento que nós cremos na ressurreição de Cristo, através da remissão dos nossos pecados, que nós fomos salvos pela remissão dos
pecados por meio da morte de Jesus, mas ele não é um Cristo morto, ele é um Cristo vivo. A gente tem que ter a convicção de que nós também, como seres humanos, discípulos de Cristo, a gente não tem que temer a morte, não pode temer a morte, até porque quem está com a vida, vamos dizer, em dias, com Jesus, a comunhão está em dias, não tem por que temer. Eu acho que é uma forma de ressurreição, assim, do seu jeito de lidar mesmo com essas questões que ele veio ensinar pra gente. Acho que tem tanta gente que às vezes ainda não aprendeu, né? Que acho que é mais respeitar o próximo. A morte de Jesus na cruz é um significado de amor, porque foi na cruz que ele morreu por nós, por amor a nós, foi na cruz que ele levou os nossos pecados. Então foi um momento de dor, de extrema dor, um momento que ele ainda ficou sozinho, que o Pai o abandonou, mas por causa dos nossos pecados. Então tem sim um significado, que inclusive a gente faz questão de lembrar toda semana, todo domingo, quando a gente parte o pão também, celebra a mesa do Senhor. E o túmulo vazio também tem seu significado, porque apesar dessa morte sofrida e dolorosa, a morte não o pôde reter. Então Cristo ressuscitou, se tornou Espírito, e hoje ele, como Espírito, ele é acessível para nós. Tem a ressurreição de Cristo, né? Morreu para salvar nós, né? E nós temos que retribuir para ele também todo o sacrifício que ele fez por nós. Então, assim, tem muita violência no mundo, esse negócio aí. Muitos não dá valor na vida de Cristo, né? Ou só quer saber só de guerra, matar, roubar, aquele negócio todo. Mas Deus sacrifica. Cristo significa tudo para nós. Para mim, né? Para todo mundo. Bom, eu sou kardecista. Creio que o fato dele usa a simbologia da cruz, né, onde ele foi crucificado, ele ressuscitou. E em ele ressuscitar me fez mais do que nunca acreditar numa vida superior, onde a gente vem na Terra, temos uma missão a cumprir e através dessa missão nos fazemos melhor. Então, sim, eu tenho conhecimento que o sacrifício de Jesus na cruz e todo o sofrimento que ele passou foi por amor a mim e a todos os homens, né? E eu acho que a gente tem que procurar sempre ser pessoas boas para o mundo, para honrar, né, todo esse sofrimento que Jesus passou, todo esse calvário. E a gente nunca, em momento nenhum, deve esquecer, né, de tudo que ele passou, da crucificação, né, de tudo que ele passou sendo condenado, entregue, né, por Judas, sendo condenado injustamente, né, e ele era o próprio Deus e ele podia se salvar, né, como disseram, né, se você é filho de Deus, salve a ti mesmo, né. E ele, mesmo assim, ele sabia da missão que ele tinha na Terra, que era vir para passar todo esse ensinamento, toda essa prova de amor para nós. Então, sim, eu tenho conhecimento de que a morte de Jesus na cruz foi para salvar a todos nós e é uma prova de amor. Todo sacrifício é uma forma de amor para ser passado, né? Então, Jesus deu a sua vida para todos nós sabermos que nossa vida sempre vai ter um amor, mesmo que não seja de um parente seu, de um amigo seu, de seu esposo, sei lá. Mas sempre alguém vai ter Jesus Cristo no coração. E mesmo que a pessoa não acredite, tenha fé e Jesus Cristo ama todos. Sim, saber sim. É porque não teria por que ele vir morrer pelo nosso pecado se a gente não tivesse pecado, desde o princípio. Eu sei se é um motivo de ele. Por todos nós devemos remember, todos nós. Amém. Sim. Foi por amor a mim, por amor à minha família, algo que eu faço questão de passar para os meus filhos também, para eles já irem aprendendo, para ir podendo buscar a experiência deles com Deus. Então sim, foi por amor, por mim, por cada um de nós. Foi. A todos nós, né? Com certeza. Nós nascemos todos com um pecado original. Assim foi passado para mim. Desde quando eu fiz minha primeira comunhão e assim por diante. E ele veio para nos livrar desse pecado original, né? E não só por isso, ele procurou livrar-nos também de outros nossos pecados, né?
Porém, ele deixou uma lição muito bonita, que são muito difíceis da gente cumprir. Talvez seja por isso que ainda continua existindo tantas guerras, né, tanta incompreensão, tanto preconceito. Mas tenho fé que nós estamos evoluindo. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Edificando Vidas. Meu nome é Kellen Kuramoto. Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Roberta Martins. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a verdadeira identidade de Jesus. De acordo com a luz das Escrituras, lá em Colossenses 1, a partir do versículo 15, nós vamos detalhar um pouco mais sobre o que fala a respeito do nosso Senhor e Salvador. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é da igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Paulo continua nos ensinando a respeito dos cristãos, né, das atitudes dos cristãos, é que ele diz assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele e não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. E Paulo diz que foi esse Evangelho que ele se tornou servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Amém. Amém? Amém. É muito claro, né, aqui em Filipenses 1, a partir do versículo 5 em diante, sobre a natureza de Jesus, né? Ele é o Filho de Deus, e aqui mostra claramente isso, que ele veio para salvar cada um de nós, né, das nossas falhas, né? Porque lá no início, Deus falou, né, se você comer dessa fruta, você estaria morto, né? Você certamente morreria. E Deus não mentiu. Por quê? A partir do momento que nós comemos aquela fruta, Adão e Eva ali, deu à luz o pecado. E consigo o pecado gerou a morte, né? Porque aqueles que não têm Cristo, né, não aceitou esse sacrifício, ainda continuam mortos. Mas Jesus veio justamente para nos resgatar dessa morte e nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele veio trazer a luz a toda a escuridão que há no mundo. Jesus, ele próprio chegou ao entendimento daqueles que não querem ouvir a voz dele. Então, quando a gente deixa Jesus entrar, ele vem e traz luz para as sombras e deixa que a gente viva uma nova vida nele. Ele é muito mais do que a gente possa imaginar, ele não é uma religião, ele é alguém que a gente pode caminhar dia a dia. E a gente pode ter enormes experiências com ele, e a gente é prova disso aqui. Jesus é luz, Jesus é a luz do mundo. E a partir do momento que a gente aceita ele, a gente quebranta o nosso coração, ele quebranta o nosso coração, ele entra e faz morada, nossa vida se transforma e a gente morre para o mundo para viver com ele. Então, ele nos ama, ele nos cuida, em cada íntimo nosso, ele tem trabalhado. E as pessoas acham que, assim, é um sacrifício, né? Tipo, ser servo de Cristo. Sim, tipo, vou deixar de fazer as coisas, que vou parar de ver deixar de ir para as festas, fazer... Uhum. Mas não é um sacrifício, é tão natural. Gente, o amor de Cristo é tão constrangedor que ele faz a gente
querer por si mesmo largar as práticas mundanas, assim, as bebedeiras, as festas, de forma natural, não por obrigação, mas é por amor, sabe? Ele nos amou primeiro. Gente, vocês têm noção de que o próprio Deus se esvaziou da sua glória, deixou lá o seu trono de graça e veio na terra como homem, 100% homem, para nascer uma manjedoura, porque desde então ele já foi desprezado desde o seu nascimento, para morrer numa cruz, ou seja, gente, naquela época, a morte de cruz, sem contar que a pior morte que existe, era maldito, tipo, quem morria na cruz era maldito, Jesus fez maldito por nós. Ele ficou por um tempo afastado do Pai. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebeu os nossos pecados ali na cruz, o Pai se afastou dele, porque Deus, ele não habita com o pecado. E Jesus, ele chorou sangue. Por quê? Porque ele não queria esse momento, sabe, de se afastar do Pai. Eles eram tão ligados um com o outro, eles são tão ligados um com o outro, que essa foi a maior dor de Jesus. Foi se afastar do Pai naquele momento em que todos os nossos pecados cairiam sobre Jesus. E pensa, Jesus sofreu tudo isso por amor, sem falar sem reclamar, foi tudo por amor. Então esse amor é tão grande que nos constrange a também abandonar a nossa vida de pecado para seguir ele. Por amor, sabe? Totalmente por amor, não por obrigação, mas porque é prazeroso demais servir esse Deus. Sim. E a gente começa a ver que a vida com Jesus é uma aventura. Porque a gente começa a experimentar novas coisas. O que o mundo não podia oferecer, Deus ele dá a gente. Então a paz que o mundo dá, Deus dá de forma diferente, porque a paz dele é diferente. Então, tipo, que a paz do mundo é passageira, exatamente, né? Tipo, ela é falsa, tipo, ela não é a paz verdadeira, né? Porque é momentâneo, tipo, se vier algum problema, essa paz acaba, mas a paz de Cristo não. Você pode estar passando por qualquer situação difícil que seu coração dá em paz, que você sabe que Deus está na frente desse negócio. Exatamente. É isso mesmo. Pode ter qualquer tempestade, mas Deus sempre deixa um arco-íris pra nós. Porque Ele é a nossa esperança. Então, siga Ele, gente. Vale a pena ser fiel, vale a pena viver na presença dEle, vale a pena quebrar o seu vaso, porque Ele nos molda a cada dia. Então, é o que a gente tem pra falar pra vocês. Que o Espírito Santo renove em vocês e coloque em vocês o desejo de seguir a Ele, mesmo que custe qualquer coisa. O Espírito Santo possa abrir o entendimento, o ouvido de vocês, para que vocês possam ouvir a voz dele e possam entender isso, porque é apenas pela revelação do Espírito Santo que nós reconhecemos Jesus como Salvador, né? Apenas pela revelação do Espírito Santo que nós passamos a dizer que realmente Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, né? Amém. Que veio habitar entre nós e nos resgatou, né? Através do seu amor. E, infelizmente, nós sabemos que o Deus deste século, né? Que é o próprio Satanás, o mundo, ele tem cegado as pessoas, né? E então, que nós possamos deixar que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, né? E que você possa ser muito edificado com esse vídeo, né, que a palavra do Senhor possa cair em terra fértil em seu coração, para que ela venha frutificar, em nome de Jesus. Então é isso, fiquem com Deus. Beijo, até mais. Até. Jesus é o Filho do Deus vivo! Verbo vivo, seu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, é chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte vem